Então, bom dia, boa tarde, boa noite, aí, dependendo da hora que o pessoal tiver acesso a esse vídeo. Estamos aqui reunidos, eu, professor Daniel, professor Gustavo, professor Rafael, somos mestrandos do PROEF e temos aí nessa atividade a responsabilidade de discutir 3 textos que nos foram disponibilizados aí para a semana 1 e 2 da disciplina de Metodologia do Ensino da Educação Física. A gente vai deixar aí na descrição do vídeo o título, o link para acesso aos textos. Então, quem tiver interesse, é só recorrer ao link aí. O primeiro texto que nos foi disponibilizado é a Pesquisa Sociocrítica sobre o Ensino de Educação Física e a Formação de Professores de Educação Física, uma revisão sistemática. O texto 2 recebe o título de Formação de Professores e Didática para o Desenvolvimento Humano, do professor José Carlos Libânio. E o texto 3, também do Libânio, junto com a Eliane Silva, são as finalidades educativas escolares e a escola socialmente justa, a abordagem pedagógica da diversidade sociocultural. Então, a tarefa que nos foi passada é que a gente tentasse aí fazer algumas reflexões e associar esses conhecimentos que foram tratados nos textos com a nossa formação enquanto professor de educação física e também com a nossa prática pedagógica. Aí eu vou iniciar, na sequência os colegas também vão fazer as suas contribuições. Eu, particularmente, consegui identificar, através da leitura dos textos, talvez um dos motivos das minhas dificuldades em implementar pedagogias de perspectiva crítica ou pós-crítica, porque a minha formação acadêmica seguiu um modelo um pouco mais tradicional, né, onde o currículo e as disciplinas eles eram apresentados de forma bem isoladas, por si só, então o conteúdo era entregue aos alunos, né, de forma pronta e acabada, diferente do que a perspectiva crítica, e que também a abordagem que é sugerida no texto 2 do Libânio, né, sobre a abordagem do Davidov, aí, que tem até a teoria do ensino para o desenvolvimento humano. Muito baseado nessa questão da disciplina ser entregue pronta e acabada. A gente tem eu particularmente tive uma formação muito dividida, em que o foco foi todo dado aos conteúdos, que é chamado no texto, né, aos conteúdos específicos, aos conteúdos disciplinares, e não tive tanto a abordagem dos conteúdos pedagógicos. Então, os processos de ensino, as melhores metodologias, de que forma essas metodologias podem acessar diferentes áreas das capacidades intelectuais. Então, esse processo foi, na minha concepção hoje, tendo acesso a esse tipo de material, é uma falha que talvez justifique um pouco a dificuldade que eu, enquanto professor, tenha de implementar pedagogias mais críticas no meu dia a dia. O texto 3 também traz, nessa perspectiva, sobre questões de possibilidade de abordagem de pedagogias mais críticas, e traz aí o elemento também da questão da finalidade educativa da escola, uma escola socialmente justa, né? E aí eu queria destacar aqui, para poder passar a fala para os colegas e dar oportunidade de todo mundo falar, uma que me chamou bastante atenção é que nós, enquanto professores, não podemos negligenciar a dimensão política das nossas escolhas, porque as finalidades educativas e aquilo que a gente entende por escolas socialmente justas estão diretamente relacionadas com as nossas práticas. Então, dependendo daquilo que a gente acredita, a gente vai colocar isso em prática através das nossas aulas, e isso vai interferir significativamente no processo de formação de alunos críticos, emancipados, capazes de mudar a sua própria realidade. Então, acho que os textos contribuíram bastante nesse sentido para a gente refletir sobre o nosso papel na formação desse cidadão crítico e emancipado, né? Então, Daniel, a minha formação foi muito parecida com a sua. Eu não sei se você teve a mesma sensação do que eu no começo da carreira docente, que a faculdade e a universidade não nos preparou para o fim que era ministrar aula, né? Então, quando a gente chega na escola, a gente tem um choque muito grande, pelo menos eu tive esse choque muito grande, eu não consegui associar aquilo que eu tinha aprendido na faculdade com aquilo que era da prática. Então, eu vi aquele comentário, né, sempre que, na prática a teoria é outra. Na verdade, não deveria ser dessa forma, né? Porque não houve essa articulação entre as disciplinas de didática
e as nossas disciplinas específicas. Então, eu acho que a gente comunga aí dessa mesma experiência, que foi uma experiência ruim. E sobre a questão da diversidade, a gente via também na própria formação, no próprio pessoas que procuravam a formação em educação física. Você vê que todas, pelo menos na minha turma, né, analisando agora de lá de fora, elas mantinham o mesmo estereótipo, né? Dificilmente você via a diversidade da sociedade dentro, né, da faculdade. Então, onde eu me formei, você tinha poucos negros, você não tinha deficiente físico, você não tinha grupos heterogêneos como transgêneros, enfim, você não via a diversidade da sociedade dentro da formação de professores de educação física, pelo menos na minha época, lá no começo, né, do ano 2000. Então, a partir do momento que você também não tem essa diversidade na formação, né, você também não tem o diálogo, né, com essa diferença de que tipo de profissional, né, que é preparado para ir para a sala de aula, porque é esse profissional que vai ter contato com essa diversidade. Também vai ser, né, esse choque. Vou aproveitar o gancho aí, Gustavo. Você me fez lembrar de uma situação aqui. Eu não sei se eu sou o que formou há mais tempo, mas eu ainda cheguei a ter acesso para ingresso na universidade aos testes de aptidão física, né? Para você entrar. Então, para eu poder cursar a educação física, eu precisei fazer um teste de aptidão para você ver o tanto que o conhecimento técnico ele é muito mais valorizado na formação do que o conhecimento pedagógico. Quer dizer, uma pessoa portadora de um deficiente, ele não poderia ser professor porque ele não consegue demonstrar, sendo que ele pode ter acesso e conhecimento de toda a questão pedagógica. Então, você falou aí, me veio essa lembrança. Isso é verdade, né? Então, nossa formação já era excludente, já no início. A gente só excluía porque nós fomos formados dentro de uma exclusão, né? Exatamente. E, Rafael, sua formação também foi nesse... Então, minha formação ela foi muito técnica, né, na faculdade de Educação Física, e posteriormente, aí, com as formações continuadas, a gente vai até se apropriando de certas terminologias, né, o que é a pedagogia crítica, né, e um dos textos fala justamente sobre isso, né, da Escola Socialmente Justa aí de Libânio, né, que fala que a escola ela recebe influências de diversos contextos sociais. Podemos observar aí a bivalência, né, ou a escola dualista, por exemplo. Escola dualista é um conteúdo aí eminentemente aí pedagógico, né, não sei se é do Thierry Passerion, salvo engano, né, que ele fala que existem dois tipos de escola. Uma escola que é para formar o trabalhador, buscando a obtenção aí de habilidades para a mão de obra qualificada, né, e competências laborais, oferecendo aí conteúdos mínimos, né, buscando aí uma visão mais assim instrumental, né. E a outra escola é a escola da elite, que objetiva aí a competência aí para a liderança aí do sistema capitalista que a gente, enfim, está inserido. E na minha experiência, eu lembro de dando aula numa escola de educação de jovens, né? E estava tendo muita violência ali nas proximidades, e teve uma intervenção com a polícia, para a polícia entrar dentro da escola para revistar os nossos alunos, né? Eu achei aquilo ali um absurdo, né? Eu não acredito que numa escola de elite a polícia vai entrar e impor medo, porque ali não é questão de segurança, ao meu ver, né? Lógico que eu entendo todo o contexto, mas ali é você ter o medo, né, dos aparelhos repressivos aí do Estado, né? Então, assim, linkando com o texto aí também, fala que o principal objetivo da escola pública e democrática é a educação pública, né, com a sua função social, né? Por isso, eu concordo quando fala aí que a escola deve buscar aí uma visão crítica e transformadora de educação para apontar aí numa escola mais justa para promover e ampliar as potencialidades por intermédio da aquisição dos saberes sistematizados, né? Não que a gente deva excluir os saberes, a forma técnica, mas a gente tem que trazer a forma técnica, trabalhar e fazer uma espécie de respeito com a diversidade da realidade
histórica dos alunos, né? Outro termo aí que sai aí da pedagogia é a pedagogia histórico-crítica, né? A partir daí da psicologia histórico-cultural, enfim, que também tem uns links aí com a filosofia também, né? De Marx, vamos dizer assim, né? Então, partindo aí dessas duas escolas, algumas pessoas defendem uma escola formal mais tradicional, fomentando a reprodução aí do sistema do jeito que ele é, e outros defendem uma escola pública, gratuita, com qualidade para todas, e sempre observando, né, igual vocês falaram, a diversidade cultural dos nossos estudantes, né? Então, a escola pública, ela deve aí respeitar essa diversidade cultural. E, rapidamente, aqui sobre o texto, né, sobre a pesquisa sociocrítica, sobre o ensino e educação física, e a formação de professores de educação física, uma revisão sistemática, foi um estudo feito, enfim, em outros países, fora o Brasil, né? E pegou como um dos principais referentes aí Paulo Freire. E o mais engraçado é que não teve nenhum artigo em português, né? Sendo que o Paulo Freire, representante aí da pedagogia libertadora, né? Uma pedagogia crítica, e eu achei interessante esse fato. A gente tem aí um grande referencial na nossa língua nacional e não foi feito nenhum estudo na língua portuguesa. Aí é isso. Então, e aí, pegando o seu gancho, o gancho do Rafael, só para fechar aqui minha colocação, de que essa diversidade ela vai se dar através do currículo aberto, né, como coloca no texto. E para nós, da educação física, esse currículo aberto, eu entendo como a gente levar em consideração as experiências corporais que os meninos trazem para dentro da escola, né? Então, até que ponto a gente vai aprender, vai ensinar alguma determinada prática, vai ensinar futebol, esse menino, talvez, ele já aprenda futebol, né, como diz o Castelhano, desde a maternidade, quando ele ganha, né, a sua chuteirinha e a sua... Né? Então, a nossa ideia não vai ensinar mais, mas sim contextualizar e criticar esse fenômeno esportivo tão importante, né, para nós, né, brasileiros. É isso. Aí, Gustavo, você falando essa questão, né? Tem crianças aí que já vêm com essa cultura do futebol de casa, né? Então, outra parte da pedagogia fala aí Valon, né? Que cita as 3 concepções, né? Que é a afetiva, a motora e a cognitiva, né? Que as 3 têm que acontecer junto. Então, essa criança, ela já tem aquela afetividade. A afetividade não é no sentido de carinho, né? Muitas vezes a gente aprende uma coisa, eu estudava matemática com milho no chão. Isso é uma forma de afetividade, né? Não significa uma afetividade boa. Tem gente que aprende e ainda defende métodos assim mais rigorosos, né? Mas é interessante que a pedagogia também traz esses instrumentos aí para a gente, né? De sempre observar o contexto geral amplo do estudante. Então é isso, galera. Essa é a contribuição aí do nosso grupo. A gente tem um fator limitante aí, que é a questão do tempo, que foi estipulado também pela própria atividade. Daria conversa para mais minutos aí, mas a gente vai ficando por aqui. E aí, caso queiram dar alguma contribuição, podem deixar aí na descrição do vídeo. E até a próxima. Valeu, galera. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado.